Fala, meus queridos bigolandos, tudo certinho com vocês? Eu sou Léo Oliveira e esse é mais um vídeo aqui do canal Bigolando. Você sabia que através do passeio, isso mesmo, gente, com o passeio do seu Beagle, ele pode influenciar no comportamento e até mesmo na destruição dentro da sua casa? É verdade. Sabe aquela velha história que o Beagle é destruidor? Você sabia que você pode estar sendo culpado por isso, por não oferecer um passeio ideal ao seu Beagle? É isso que eu vou falar na aula de hoje, essa aula gratuita que vai começar depois da vinheta. Então, pessoal, dando seguimento então à nossa segunda aula aqui nesse curso para melhorar o relacionamento, o segredo do relacionamento entre tutores e os nossos orelhudos. Agora a gente vai falar um pouquinho dos passeios, das fases dos passeios. Eu queria deixar bem claro, gente, como eu comentei no primeiro vídeo, que isso aqui talvez não seja o principal divisor de águas entre o relacionamento seu com o seu Beagle. Mas sim, eu estou passando para vocês a experiência e o que eu fiz para melhorar o meu relacionamento e o comportamento do Benjamin dentro de um apartamento. E levando pelo lado, quando eu ainda morava em Novo Hamburgo, um apartamento sem sacada, sem área externa. E digo para vocês, se vocês seguirem isso aqui, assim como a primeira aula, exatamente esses passos, elaborarem esse tipo de conteúdo, eu tenho certeza absoluta, gente, certeza absoluta que o relacionamento entre vocês e os seus orelhudos vai mudar. E vai mudar para muito melhor. Bom, chamei essa segunda aula de Vamos Passear, porque se a gente for ver, né, principalmente olhando para os nossos orelhudos, o faro, a forma como é que o Beagle é, todas as características que contemplam o Beagle, a gente sabe que convidar um Beagle para passear é como realizar a viagem dos seus sonhos, ou então levar uma criança para Disney. O que seria isso, gente? É o maior momento, é o melhor momento entre vocês dois. Então, quando você deixa o seu cachorro, você não passeia com o seu cachorro, fique sabendo que você, de certa forma, está frustrando ele. Que, de certa forma, você está rompendo um laço que você tem com ele. Você está quebrando aquele relacionamento entre vocês, aquela troca de fidelidade e companheirismo que vocês têm. Levem os passeios a sério. Dediquem tempo aos passeios. Pois a melhor forma de vocês acalmarem, a melhor forma de vocês evitarem destruição, de vocês terem um cachorro calmo, é o passeio, como eu já havia comentado na primeira aula. A grande questão aqui, e aí eu já provoco vocês para isso, se perguntem, né? Imaginem vocês hoje, com a idade de vocês indo sempre para o mesmo lugar. Sempre. Os mesmos cheiros, os mesmos objetos, as mesmas coisas, ou então até porque as mesmas pessoas, né? Tudo igual, tudo da forma como está ali, né? O que acontece muitas vezes? As pessoas acham que só tirar o cachorro de dentro de casa, só tirar o Beagle, morando em um apartamento ou em casa, dando uma volta na quadra ou fazendo as mesmas coisas de sempre, a gente vai sustentar e satisfazer o cachorro quanto ao gasto de energia, socialização e tudo aquilo que eu falei na aula 1. Mas não, gente. Prestem atenção. Os cães de vocês são exploradores, são farejadores. Eles precisam se exercitar. E eu comecei a acompanhar o Benjamin principalmente depois da volta dos passeios. E quando a gente fechou basicamente um mês de passeio com a mesma rota e uma rota longa de aproximadamente 5 quilômetros, eu comecei a sentir que depois de um tempo, aquilo ali parecia que não satisfazia ele mais. Então, ou ele teria que encontrar um outro cachorro que ele nunca viu, ou acontecer algo de diferente no meio do caminho, para ele ter um plus a mais, para ele ter algo que talvez pudesse fazer ele sentir um outro sentimento, uma outra atividade. Então, nessa hora, eu me toquei o quão chato que poderiam estar sendo os passeios do Benjamin, sempre nos mesmos lugares, sempre nas mesmas horas, sempre nos mesmos dias. Ou seja, uma rotina que talvez não é tão boa. Com isso, eu comecei a fazer algumas mudanças. E eu comecei a entender, principalmente, que quando o Benjamin voltava de um passeio onde ele pudesse ou cavar, ou ciscar, ele caminhasse, ele conseguisse socializar, eu levasse de vez em quando uma bolinha para ele, ou algum brinquedo, uma corda, para a gente brincar. É isso que eu chamo de exercitar. Ou então que eu brincasse com ele dentro de casa antes de ir pro passeio.
tá? Sempre que ele preenchesse todos esses pontos aqui, ele vinha mais calmo. E então era só eu dar a refeição e o Benjamin, ele ia descansar, ele ia dormir para no outro dia a gente manter essa rotina. E isso começou a ficar, de certa forma, mais em evidência quando eu começava, de forma mais repentina, a repetir o mesmo trajeto. Então, o que eu fiz? Eu comecei a mudar. E como é que eu fiz essas mudanças? Tá? Eu tive que, de certa forma, colocar todos esses 5 atributos que o Beagle precisa na hora do passeio, no momento que antecede o passeio, e esses 5 elementos aqui, eles fazem parte do seu relacionamento com o seu Beagle. Ele vai fazer tudo isso aqui, ele vai se satisfazer e ele vai fazer essa menção que tudo isso é feito com a presença do tutor. Então, quando eu comecei a fazer algumas mudanças no passeio do Benjamin, as coisas começaram a melhorar. Confesso para vocês que na primeira vez eu desenhei 3 rotas, ou seja, 3 passeios diferentes. Tá? Mas, Léo, o que seriam esses 3 passeios? Tu vai para 3 lugares diferentes? Não necessariamente. Mas eu tinha que pelo menos garantir algum atrativo nos passeios do Benjamin. Algo que talvez pudesse, de certa forma, despertar o interesse dele. Fazer com que ele pensasse basicamente, pô, foi legal. Imagina o seguinte, imagina você ir pra Disney, 1, 2, 3 vezes você nunca vê o Mickey. Daí quando você vai pela 4ª vez, você vê o Mickey, muda totalmente o passeio. Então é isso que eu tentava despertar pra ele. Eu tentei com petiscos, mas confesso pra vocês que não foi algo tão bom assim. Então, a ideia mesmo seria a gente mudar as rotas. O que eu trouxe aqui pra vocês, pessoal? Principalmente, prestem atenção. Se você hoje já sai para passear com o seu cachorro e vai em locais diferentes, às vezes pega o carro, leva ele para um lugar, às vezes vai a pé até esse lugar. Se você já tem uma rotina de passeios que não é o mesmo passeio sempre, toda hora, todo dia, nos mesmos lugares, os mesmos cães, as mesmas casas, odores, tudo, então você esqueça isso aqui. Agora, se você está apenas descendo do seu prédio, levando o seu cachorro para dar uma voltinha na quadra, ou seja, passeios menores, então fique muito alerta, porque se seu cachorro está destruindo a sua casa ou está, de certa forma, com um comportamento e um temperamento totalmente elétrico, agressivo ou qualquer outra coisa que incomode a situação dentro da sua casa, você está fazendo isso de forma equivocada. Aqui eu coloquei 3 exemplos, o A, o B e o C, em torno de 7 dias. Aqui você pode o A um dia, o B no segundo dia, o C no terceiro dia e você ir repetindo. Ou então fazer a cada 7 dias essa mesma rota, que é basicamente aí um tempo máximo para ter uma atratividade legal no passeio do seu Beagle. Mas, gente, vamos levar em conta, tá? O que eu penso? Primeiro, nós precisamos de um ponto-chave. O que seria esse ponto-chave? Pense numa praça, num terreno, num local onde você muitas vezes ou pode soltar o seu cachorro, ou ele vai ter contato com outros cães, ou ele vai ter contato com outros odores de cães, um local movimentado. Esse vai ser o ponto-chave. Por que o ponto-chave? Porque é o ponto aonde você mais vai ficar com o seu cachorro durante esse passeio. E se a gente conseguir, de certa forma, sempre, gente, todos os passeios, fazer com que o cachorro passe por esses 5 elementos, que é farejar, cavar, caminhar, socializar, exercitar, o comportamento do seu Beagle dentro de casa vai mudar. Você pode ter certeza absoluta, vai mudar sim. Aqui então, eu dei um exemplo de exercitar, que pode ser, por exemplo, né, dentro de casa. Então você brincar, jogar bolinha, brincar de corda um pouquinho antes de você sair para o passeio. Aqui eu dei um exemplo então do caminhar, que você pode ver que o caminhar ele está como se esses quadrados fossem as quadras. Então o caminhar ele está tanto na parte de cima, na parte de baixo, mas ele pode ser a parte dos lados, ou seja, o meio entre esses quadrados aqui, o meio entre a praça aqui, por exemplo, o caminhar. Quando você coloca o cachorro na coleira e vai caminhar. Como aquele vídeo que eu fiz para vocês mostrando isso. O socializar, gente, aí que tem um ponto muito assim, ó, crucial. Muitas vezes vocês vão passear e vocês encontram um cachorro e vocês atravessam a rua. Não, gente, não. Você está mostrando para o seu cachorro, ou seja, você está deixando o seu cachorro antissocial. Não faça isso. Se o cachorro está latindo atrás de um muro, de um portão, aquele cachorro ali, tá, o comportamento dele não necessariamente é um comportamento bom. Mas não quer dizer que o seu cachorro precisa ser assim. Passe por esse portão. Passe e corrija o seu cachorro. Não late, não, junto, fica, ou seja, o comando que você pediu.
mas é importante que ele passe por esses odores, que ele saiba onde estão esses cães. Quando ele chegar numa praça, quando ele chegar no ponto-chave, qualquer lugar que você vai fazer o passeio, e ele for cheirar um cachorro, for chegar perto de um cachorro, deixa ele cheirar, gente. Por favor, deixa ele ter esse contato. É de extrema importância para o Beagle. De extrema importância. E nessa praça, nesse ponto-chave, é o local dele farejar ao máximo e ele cavar ou ciscar ou fazer aquele negócio que o Beagle gosta de fazer e que vocês viram em alguns vídeos aqui do canal. Então tenha tempo. Dê tempo para que ele consiga explorar. O ponto-chave é a fase de exploração. Ela vai ser um pouco mais que as outras. Mas pense o seguinte, a casa de vocês está aqui, a praça está ali. É próximo, né? O que muitas vezes as pessoas iriam fazer? Descer do apartamento ou da casa e ir até a praça passear com o cachorro até que ele faça cocô ou xixi e depois voltar para casa. E é aí que você se engana, porque o cachorro ele não vai estar satisfeito, ele não vai ter gasto tanta energia, ele vai chegar em casa, gente, e vai ou destruir alguma coisa, ou roer um sapato, ou fazer qualquer outra coisa que você não goste. E aí já sabe todo aquele ruído com o relacionamento de vocês. Qual que é a ideia então? Vamos usar esses 3 exemplos, a rota A, B e C. Rota A cada 7 dias. Suponhamos que essa ali, o ponto, o quadradinho ali preto, o retângulo preto, é a casa de vocês. Você saiu, caminhou alguns quarteirões com o seu cão, depois você virou, né, nessa rua aqui, depois você foi um pouco mais, alguns quarteirões. Veja que você passou, só ali você já passou em uma casa onde tem um cachorro, e se você fizer isso durante 7 dias, o cachorro vai assimilar, ele está chegando próximo da casa que tem o cachorro, ou seja, ele vai interpretar essa rotina de passeio sempre. Aí você deu a volta na quadra para você pegar o quarteirão e chegar nessa praça, que é o ponto-chave. Aí você vai ficar 30 minutos com o seu cachorro nessa praça aqui. Feitos os 30 minutos que ele brincou, cavou, fez todo esse tipo de coisa, você vai dar mais uma volta e então vai ir para a sua casa. Se você fizer isso durante 7 dias, o cachorro praticamente vai fazer a leitura de todo esse caminho. Se você talvez passar esse tempo, isso pode se tornar entediante. Ainda mais se nesse caminho que você está traçando não tem algo de interessante, não tem algo de diferente, não tem algo de exclusivo. Então, a minha proposta aqui para vocês, e é o que eu fiz com o Benjamin, mude, alterne isso. Vou dar um exemplo para vocês, uma rota B. Pensem, é a mesma situação. A minha casa está ali, o ponto-chave está aqui. Dessa vez, eu resolvi caminhar mais. Eu resolvi caminhar todos os quarteirões, depois virar lá no último quarteirão, voltar até o meio dessa praça e então dar os 30 minutos para ele cavar, brincar, cheirar e socializar sempre que possível. Feito isso, eu saio, volto um pouco mais, subo e retorno pelo mesmo caminho. Gente, quando o cachorro passa num caminho e ele sente todos os odores, e ele está sempre passando por ali, ele já sabe onde os elementos estão, no momento que você estiver voltando com ele, talvez é uma possibilidade de você não adestrar, mas de você corrigir comandos, como por exemplo, de puxar a coleira, né, o cachorro que fica puxando, como por exemplo, de latir para um cachorro, já ir adiantando com o não. Ou seja, ele já conhece os cheiros, a atenção dele está mais próxima ao que você está fazendo, ao que você está dizendo para ele. E isso ajuda muito. Então aqui eu dei um exemplo de uma segunda rota indo e voltando pelo mesmo lugar, mas claro, chegando até o ponto-chave. E no nosso exemplo C, nosso terceiro exemplo, a gente já sai de casa, né? Lembrando que a casa pode ser um ponto para se exercitar, a gente já vai para a praça, a gente fica 30 minutos na praça, cheira, brinca, socializa, cava e depois a gente vai caminhar. Aqui fazendo uma rota então, basicamente contornando todo o quarteirão e chegando em casa. Então, gente, vejam, 3 formas de vocês proporem um passeio em um espaço onde é que vocês estão inseridos. Vocês não precisam atravessar o mundo, atravessar o estado para passear com o cachorro. Não é isso. É você entregar para o seu cachorro, entregar para o seu Beagle aquilo que ele precisa, que são aqueles 5 elementos do passeio. Então, se você está só descendo para ele fazer cocô, chegando, ele cheirando os mesmos cães, a mesma coisa, e ele dentro de casa está com um comportamento mais elétrico, rói tudo e todo aquele tipo de coisa que vocês reclamam muitas vezes aqui no canal, é porque o seu cachorro está faltando algo de interessante, algo de exclusivo, de surpreendente na rotina do seu cachorro. E você pode consertar isso em um curto espaço de tempo. Vejam aqui que interessante, tá? Aqui eu dei 3 exemplos,
Tá? Uma rota, por exemplo, que é essa que eu simulei com vocês, a cada 7 dias, rota A, B e C. Aqui nós temos 5 rotas feitas a cada 2 dias, ou seja, eu faço a rota A 2 dias, faço a rota B depois 2 dias, ou seja, pode ir intercalando. E aqui eu tenho também 5 rotas, uma rota para cada dia, o que eu já conheço pessoas que fazem isso. Lembrando que eu coloquei, gente, 1h e 15 minutos por passeio. Lá na primeira aula eu falei para vocês, pelo menos 2 passeios durante o dia. Tá? Então, Léo, eu posso fazer a rota 1, a rota A e a rota B, a rota A no primeiro passeio e daí no final do dia a rota B? Pode também. O interessante é que vocês mesclem, é que vocês deem oportunidade para o cachorro ter novos odores, novas formas, novos caminhos, ou seja, que ele tenha atratividade durante o passeio. Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é exatamente a rota que a gente faz com o Benjamin. Segunda, quarta e sexta, nós temos a rota A, de aproximadamente 5 quilômetros, que é aquela rota que eu fiz o passeio. Lembra do vídeo do passeio? Passeio do Beagle, as fases do passeio? Exatamente isso. Toda segunda, quarta e sexta a gente faz isso. Na terça e na quinta, em função das nossas agendas, a gente muda a rota. A gente vai um pouco mais, digamos, pro interior. Então o Benjamin, de certa forma, ele caminha menos, mas ele fareja, cava e socializa muito mais. No sábado e no domingo, onde são 2 feriados, mas que nós também temos os nossos compromissos, nossas atividades físicas e todo esse tipo de coisa, nós mesclamos. Então a gente faz um pouco da rota A e B, né, em formato da C. E no domingo, que é o D, tem muito mais a parte de exercitar quanto a parte de socializar, que é a hora da gente sair, ir para parques, encontrar com outros cães, ou seja, praticar a socialização do Benjamin e, claro, corrigir alguns comportamentos dele. Falando de forma bem sincera para vocês, tá, gente? O Benjamin, ele não é um cão perfeito, tá? Ele não é, vocês olham no vídeo, ele não é aquele Beagle que faz isso certinho e todo esse tipo de coisa. Não, ele é um cachorro que tem as vontades, os anseios, todo aquilo que a gente sabe que um cachorro tem. A única coisa é que eu respeito o espaço dele, ele respeita o meu espaço. Eu não tenho problemas com ele dentro de casa, tá? Mas eu tento sempre que na medida do possível consertar isso e propor para ele atividades diferentes quando a gente vai passear. Porque, como eu falei para vocês no começo do vídeo, esse é o momento em que eles vão para Disney. É o melhor momento do cão de vocês. Tá bom, gente? Quanto mais interessante, quanto mais surpreendente, quanto mais prazeroso, quanto mais tempo e quanto mais opções, é mais obediência, menos tédio, gente, mais expectativa e menos destruição. Não, eu não tô forçando nem um momento. Hoje eu tô com o Benjamin dentro de casa, um cão que gosta de brincar, um cão que adora tudo que a gente dá pra ele, mas que eu posso deixar chinelo, meia, tudo pela casa, porque ele não rói, ele não pega, porque ele tem uma rotina totalmente adaptada de acordo com as necessidades que ele precisa. Então eu convido você, a partir de hoje, com a aula 1 e agora com a segunda aula de passeios, ou seja, tempo, socialização, energia, e agora, com isso, esses 5 elementos do passeio, façam, coloquem em prática e comentem aqui embaixo, para eu ver realmente os resultados de vocês. Tenho certeza, gente, absoluta, que isso vai fazer uma diferença enorme no relacionamento de vocês com os Beagles. Ou seja, eles não são destruidores. É nós que não damos a oportunidade deles serem realmente aquilo, com características e tudo que eles são. Tá bom, gente? Viram como um simples passeio pode influenciar bastante no comportamento e no relacionamento com o Beagle de vocês? Todas essas técnicas, né, eu aprimorei, consegui trazer, fazer elas junto com o Benjamin e, claro, agora, depois de ser um Beagle mais sênior, com a Shakira. Então não tem idade para a gente pôr em prática todas essas técnicas. Nós temos a aula 1, que é sobre os 3 aspectos que vocês precisam sempre, gente, sempre. O Beagle precisa desses 3 aspectos, que é a socialização, a energia e os passeios. E nós temos agora essa aula 2, totalmente gratuita, para que você aprimore cada vez mais os passeios com os Beagles de vocês. Gente, eu vou ficando por aqui, espero mesmo que vocês tenham gostado dessa aula, coloquem isso em prática e venham aqui embaixo comentar sobre isso. O que vocês acharam e, claro, os resultados com tudo isso. Eu vou ficando por aqui, agradeço profundamente toda a atenção de vocês e todo o carinho. Um beijo no coração de todo mundo e até mais!